Existem vários erros e problemas que passam despercebidos na vida do médico que atua aí como PJ, hospital, clínica, consultório, e isso pode te gerar multas, travar sua atuação profissional, e sem um conhecimento mínimo e um acompanhamento especializado de um profissional que entende dessa burocracia, você pode estar perdendo muito dinheiro. E nesse vídeo a gente reuniu os principais problemas e as soluções que a gente vai te orientar aí que você deveria seguir. É muito comum o médico ter vários vínculos de trabalho. Às vezes você aí está atuando em um hospital, está trabalhando em uma clínica, presta serviço em uma clínica popular, e em algum desses lugares você pode estar trabalhando com regimes diferentes. Um exemplo, eu tenho um contrato CLT num hospital e atuo como PJ prestando serviço para uma clínica. Isso pode fazer com que você pague mais INSS do que deveria, e é um dinheiro difícil de voltar para o seu bolso. Existe um desconto do INSS, que é um valor que você paga para o governo gerir esse montante para você. Quando você trabalha em mais de um lugar, você vai pagar em vários lugares esse desconto. Para que serve esse dinheiro? É um dinheiro onde o INSS vai te pagar, por exemplo, se você teve um acidente de trabalho, está impossibilitado de trabalhar, ele vai cobrir por alguns meses aquele valor, um valor proporcional ao que você pagou. Também tem licença maternidade para as mulheres quando estão grávidas, elas têm um período ali que o INSS paga. Então eles fazem um cálculo da média disso. O que é importante saber aqui? Que existe um teto. E esse teto hoje está em R$ 8.157. Coloca aqui na tela aqui. Não. É o máximo que você receberia. E é muito comum do médico estar ganhando mais do que esse montante. Quando eu recebo mais do que isso e desconto em todos esses lugares, eu estou pagando mais INSS do que eu deveria, porque eu estou acumulando o dinheiro para o INSS que não vai me retornar. Então, na prática, é isso. Então, se você tem mais de uma fonte de trabalho acima desse R$ 8.157 que você recebe no somatório de todos, os locais precisam se informar. Então, você como médico precisa de informar para a sua contabilidade, informar para os locais que você trabalha que existe já um desconto de um lado e do outro, para esse valor não ficar superior ao montante que você deveria pagar. E aí, como que eu fujo desse problema? Primeira coisa, se você tem uma PJ, você precisa comunicar à sua contabilidade que você tem outros vínculos. Isso deve acontecer de forma mensal, todos os meses. Olha, trabalho no fulano e tal. Eu pego esse contra-cheque e envio para minha contabilidade para ela fazer a conta certa ali e não apurar mais INSS do que eu deveria. Então, todos os locais precisam saber dessa situação. A contabilidade é uma que pode realmente te apoiar e te direcionar com esses movimentos que você precisa fazer. Agora, um outro problema comum é a emissão de nota ou recibo para o paciente. Como que funciona isso hoje? Quando eu presto serviço médico para alguém, obrigatoriamente, como médico, você precisa dar um documento legal. Esse é o que a lei manda. Você tem que dar um documento legal para o paciente que está ali do outro lado. Ele vai aproveitar isso algumas vezes no imposto de renda dele e outras questões. Qual que é o problema? A falta de emissão de um recibo ou de uma nota fiscal. Depois, eu tenho algumas situações aqui. Primeiro, se eu não emitir agora, talvez quando for o ano que vem, que o paciente vai fazer a declaração de imposto de renda, ele vai ficar querendo esse recibo do ano anterior. E você não consegue mais emitir esse recibo do passado. Então, se eu não der a nota fiscal está vinculada à sua PJ, à sua empresa. Ou se eu não der o recibo, hoje eu faço isso através do Receita Saúde, que é um programa do governo. O Receita Saúde é algo que você pode estar aqui no link, editor, coloca no link para nós aqui, por favor, que para quem quiser acessar o Receita Saúde, que qualquer médico profissional tem direito a acessar o Receita de Saúde, que é um documento legal oficial do governo, que você emite nota ou recibo para o paciente. Quando eu não faço isso, eu recebo um dinheiro de forma ilegal, porque eu não entreguei um documento. O primeiro problema é, o paciente vai precisar disso em algum momento, beleza? Segundo problema, quando eu não legalizo o meu dinheiro, eu coloco aquele dinheiro na minha conta, adquiro patrimônio em cima disso. Quando eu faço esse controle no meu balanço ali, no meu imposto de renda, às vezes eu recebi mais dinheiro, eu tenho mais dinheiro sem justificativa. E isso me gera um super problema. É muito comum com médicos, principalmente médicos mais antigos, ou então quem está começando na carreira, porque por falta desse tipo de conhecimento. Então, minha orientação é sempre faça o recibo legal, é o que a lei manda, paga o imposto sobre aquilo ali, mas organize a sua vida, que você vai ter uma vida tranquila ao longo dos anos. E um terceiro problema muito comum é a ausência do CRM-PJ para o médico que atua como PJ. Um detalhe também é a sua ausência de estar seguindo aqui comigo. Segue aqui no canal, é muito importante para a gente evoluir e continuar fazendo vídeos importantes assim como esse para você. É claro!
Então, falando aqui sobre a ausência do CRM-PJ, é muito comum que o médico tenha o PJ para trabalhar por obrigação, o hospital ele vai exigir que você seja a pessoa jurídica, mas o CRM, ele exige que assim como a sua atuação profissional pessoal precisa ter o CRM da pessoa física para você atuar, você obrigatoriamente precisa também ter o CRM da pessoa jurídica. É a maneira que o CRM consegue de cadastrar o seu vínculo com a sua empresa e deixar aquilo ali de forma legal. Caso você não fizer isso, era muito fácil de qualquer pessoa abrir uma empresa com o KNAI e não registrar no CRM. Então hoje, se você atua como PJ e a sua empresa não está vinculada e registrada ao CRM, você está correndo um risco de atuação ilegal, porque é assim que o CRM trata. Podemos até colocar a legislação aqui falando que o CRM traz. Então, é muito comum no dia a dia, talvez pelo hospital não exigir quando você vai cadastrar, ou então por falta desse tipo de conhecimento, não fazer o registro no CRM-PJ. Aqui no nosso escritório a gente sempre faz, a gente sempre orienta, é algo que para nós é imprescindível. A gente sabe que para atuação profissional, para você atualizar como especialista, você também precisa de ter o seu registro ali no CRM-PJ que você vai vincular em todos esses locais que você trabalha. O quarto problema é a falta de enviar o extrato bancário para a contabilidade todo mês. Qual que é o problema disso? O que a gente faz hoje como contabilidade a gente pega os dados, faz um ajuste para entregar aquela informação para o governo e também para apurar os impostos. Quando eu não recebo o seu extrato bancário, eu não consegui apurar quanto que você recebeu, eu não consegui vincular o que você gastou e o principal disso, eu não consegui apurar o seu lucro. Então, quais são os problemas gerados através da ausência do extrato bancário na minha mão? Quando eu vou fechar a sua contabilidade todo mês, eu preciso jogar o lucro para a pessoa física. No final do dia, você recebe o dinheiro na empresa e quer receber esse dinheiro na sua conta pessoal para você gastar com seus gastos. O valor que eu posso transferir é o Prolabore mais o lucro. Se eu não tenho o extrato, eu não consigo apurar o lucro real, o lucro certo que você deveria jogar na sua empresa, na sua conta pessoal. Então, quando eu faço esse movimento ou deixo de fazer, o meu imposto de renda, meu dinheiro fica ilegal. Às vezes eu tenho um montante muito superior que eu recebi e eu consigo declarar muito pouco porque eu não tenho a comprovação daquilo. O contador é o intermediário entre o governo e a sua vida pessoal. Então a gente tem que fazer essa transição. De um lado, o contador te apoia, de um outro, meu trabalho é prestar conta para o governo. Quando eu não faço isso, pode ser muito desagradável. Entendendo que é um negócio que todo mês repete, tem uma recorrência, aqui na Fordocta a gente tem um banco integrado com o nosso aplicativo que você não precisa se preocupar em enviar o extrato, ele já chega para a gente todo mês de forma automática e também a gente acompanha com o cliente, faz o lembrete, faz um ajuste para cobrar você ali todo mês de enviar o extrato bancário para a gente quando ele não está integrado. Então é uma solução simples que a gente resolve e facilita a vida aí do médico. Por último, tem um problema assim que é muito comum, principalmente quando o médico é recém-formado, ele está querendo trabalhar, às vezes vai chegar em algum local, algum hospital, é muito fácil de entrar numa empresa. São os famosos chamados PJs. O que são esses PJs? São um grupo de pessoas que viram sócios de uma empresa, às vezes você não conhece aquele sócio. Para você trabalhar naquele local, às vezes você tem que entrar nesse CNPJ. Qual que é o grande problema por trás desses grandes grupos que as pessoas se vinculam dentro de uma empresa única, que são os PJs? Primeiro, você está assumindo a responsabilidade de sócio dentro de algo que você não conhece, não domina. Tem outros sócios ali que podem estar usando o CNPJ de uma forma errada, que você se vincula a isso, então você pode de alguma maneira responder. Existem alguns casos que entram na justiça contra a empresa e você é corresponsável sobre a ação que você não se envolveu, então esse é um ponto. Um outro ponto são sobre as questões tributárias. Normalmente esses PJs estão no lucro presumido e tem alguém recebendo uma taxa de administração por isso. Então às vezes está descontando de você 20, 22% ao mês, sendo que você poderia estar pagando 12 a 15%, que gera uma economia considerável aí, né? No final do dia, quanto que sobra para você no seu bolso. Então os PJs têm uma característica de alguém que está recebendo esse montante. Uma outra questão que é muito forte sobre a retirada de Prolabore. É uma obrigação em toda PJ médica fazer a retirada de Prolabore. Ter essa retenção, essa diferença entre lucro e Prolabore, que é um detalhe mais técnico, mas esses PJs costumam não fazer a retirada de Prolabore para o médico que atua na empresa. Eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso, porque esse é um assunto que pode durar 84 anos. Em resumo, qual que é o problema disso? Você está dentro de um negócio que muitas vezes está cumprindo ali com ilegalidades. De uma certa forma, você entra ali e não queria saber de nada, só está recebendo o seu, é fácil de entrar.
e é difícil de sair porque tem algumas burocracias a serem cumpridas. O nosso conselho aqui é: não envolva com esses PJs. Se você realmente puder, tente outros caminhos. Às vezes é uma conta que ela pode ser simples e rápida agora, mas ela pode te gerar um problemão no futuro. Então, como que a 4Doctor resolve tudo isso para você hoje? A gente tem aqui equipe especializada, nós somos especializados em médicos, nós só falamos da vida do médico aqui dentro, então a gente sabe olhar para cada detalhe disso que a gente falou e te orientar no caminho correto. Então, a gente faz o planejamento tributário completo desde antes da abertura da sua PJ, a gente te orienta e cadastra nos locais onde você vai trabalhar, a gente tem um aplicativo que resolve, facilita, integra com o banco. Então a gente tem uma equipe extremamente preparada para cumprir com as suas necessidades e burocracia do dia a dia e você cumprir o seu papel de ser médico e servir aí da melhor maneira possível. Para você abrir a sua PJ médica é muito simples, a gente consegue hoje fazer isso com muita fluidez, alinhando com todos esses detalhes que a gente falou, com todas as questões específicas. E se você é um médico que já tem a sua PJ médica e gostaria de fazer a transferência de contabilidade, antes mesmo de transferir, a gente faz aqui o raio-x da PJ médica, a gente analisa o seu cenário, que a maioria que a gente recebe hoje em dia tem alguma irregularidade, alguma inconformidade que a gente consegue olhar, isso mesmo antes de você fazer a transferência. E a transferência acontece de forma muito simples e natural, tudo comunicado entre nós, a gente te apoia com cada detalhe. Aqui na descrição tem um link para você falar com os nossos consultores. Conta pra gente o que está acontecendo com você, que a gente pode te ajudar. E até o próximo vídeo. Fechou!